A Grande Guerra. Uma introdução. Em 1914, o mundo mergulhou em um conflito de proporções jamais vistas, a Primeira Guerra Mundial. O estopim? O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand. As raízes do conflito eram profundas, envolvendo nacionalismo, disputas imperialistas e alianças militares. A promessa inicial? Uma guerra rápida e gloriosa. Mas essa ilusão logo se dissipou, revelando uma das páginas mais sombrias da história. Milhões de soldados foram tragados por essa guerra, lutando em diferentes frentes. As trincheiras se tornaram o símbolo da brutalidade e insanidade da guerra. Trincheiras. Um inferno na terra. As trincheiras eram muito mais do que simples buracos cavados no chão. Eram complexos sistemas de defesa, projetados para proteger os soldados. Paredes de sacos de areia, arame farpado e ninhos de metralhadoras criavam um labirinto mortal. Viver na trincheira era uma batalha diária. Uma batalha contra o medo, a fome, o frio e as doenças. A chuva transformava tudo em um lamaçal sem fim. E o cheiro nauseante de corpos em decomposição impregnava o ar. A vida nas trincheiras, lama, ratos e morte. A rotina nas trincheiras era uma sina cruel, uma sina marcada pela monotonia e pelo terror. Os soldados passavam horas em vigília constante, atentos a qualquer movimento inimigo. Os bombardeios de artilharia eram implacáveis, transformando a terra em um inferno. Ataques de infantaria com baixas assustadoras eram frequentes. A falta de higiene nas trincheiras era um prato cheio para as doenças. Doenças que se espalhavam rapidamente, matando milhares. E o pé de trincheira? Uma sentença cruel, causada pela umidade e frio, levando a gangrena e amputação. Histórias da linha de frente, testemunhos da guerra. As cartas e os diários dos soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Essas são documentos preciosos. Documentos que revelam a brutalidade do conflito e o impacto psicológico da vida nas trincheiras. Muitos relatos descrevem a angústia da espera pelo próximo ataque, a dor da perda de amigos e camaradas, a sensação de impotência diante de tanta violência. O jovem poeta Wilfred Owen, morto em combate em 1918, escreveu sobre a piedade da guerra, retratando a desumanização dos soldados e o horror dos campos de batalha. Éric Maria Remarque, autor de Nada de Novo no Fronte, descreveu a guerra como uma paisagem lunar desolada, tomada por crateras, arame farpado e morte. Uma paisagem que transformava jovens cheios de sonhos em homens destruídos, marcados para sempre. A Primeira Guerra Mundial não se limitou aos campos de batalha. A guerra total, que mobilizou até o último fio de arame das nações envolvidas, teve um impacto devastador sobre a população civil. As frentes de batalha cortavam cidades e campos ao meio, como uma faca afiada, forçando milhões de pessoas a abandonarem suas casas, suas raízes, tornando-se refugiadas em sua própria terra. A escassez de alimentos e combustíveis era generalizada. O fantasma da fome assolava cidades e vilarejos. As mulheres, heroínas silenciosas, foram obrigadas a assumir o trabalho nas fábricas e nos campos, enfrentando longas jornadas de trabalho e discriminação. A censura e a propaganda governamental controlavam as informações com mão de ferro, alimentando o clima de medo e paranoia, um verdadeiro nó na garganta do povo. A Primeira Guerra Mundial testemunhou um avanço tecnológico sem precedentes, impulsionado pela corrida armamentista entre as potências rivais. Novas armas, cada vez mais letais, foram criadas com um único objetivo: superar as defesas inimigas e romper o impasse das trincheiras. A metralhadora, aperfeiçoada durante a guerra, podia disparar centenas de tiros por minuto, transformando os ataques de infantaria em verdadeiros massacres.
A artilharia, cada vez mais poderosa e precisa, devastava áreas inteiras, abrindo caminho para os ataques. Os tanques de guerra, utilizados pela primeira vez em larga escala, rompiam as linhas de defesa inimigas como se fossem de papel. Mas de todas as armas da Primeira Guerra Mundial, nenhuma era tão terrível quanto o gás venenoso. Utilizado pela primeira vez pelos alemães em 1915, o gás cloro causava asfixia, queimaduras e uma morte lenta e agonizante. O uso de máscaras de gás se tornou essencial para a sobrevivência nas trincheiras, um item tão importante quanto o próprio fuzil. E como se não bastasse o cloro, outros gases venenosos, como o gás mostarda, foram desenvolvidos durante a guerra, espalhando ainda mais terror. O gás mostarda, que causava queimaduras terríveis na pele, nos olhos e nos pulmões, podia contaminar o solo por semanas, tornando áreas inteiras inabitáveis, zonas fantasmas. O uso de armas químicas, considerado um crime de guerra, deixou sequelas físicas e psicológicas em milhares de soldados, um fardo pesado demais para se carregar. Seção 8. O impacto psicológico da guerra. Cicatrizes invisíveis. A Primeira Guerra Mundial deixou marcas profundas na mente dos que sobreviveram a seus horrores. Muitos soldados desenvolveram o que na época era chamado de choque de guerra, hoje conhecido como transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. Pesadelos, flashbacks, ansiedade e depressão. Os sintomas do TEPT podiam se manifestar anos após o fim da guerra, como fantasmas que assombram a alma. A falta de compreensão e de tratamento adequado para os problemas de saúde mental dos veteranos contribuiu para o sofrimento e o isolamento de muitos. Heróis esquecidos que carregavam consigo as cicatrizes invisíveis da guerra. Seção 9. O legado da Grande Guerra. Lições não aprendidas. A Primeira Guerra Mundial chegou ao fim em 1918, com a derrota da Alemanha e seus aliados. O Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha com a arrogância dos vencedores, humilhou o país derrotado e contribuiu para o ressentimento que levaria à Segunda Guerra Mundial, como uma ferida que nunca cicatrizou por completo. A Grande Guerra, como ficou conhecida, deixou um saldo de milhões de mortos e feridos, além de um legado de destruição, instabilidade política e crise econômica. As fronteiras da Europa foram redesenhadas, novos países surgiram, impérios ruíram. O mundo, marcado pela guerra, jamais seria o mesmo. Seção 10. Consequências globais. Um mundo transformado. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo na ordem mundial, como um terremoto que redesenha a paisagem. O mapa da Europa foi radicalmente redesenhado, com o fim dos impérios austro-húngaro, otomano e russo, e o surgimento de novos países, como a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. A guerra acelerou a ascensão dos Estados Unidos como potência global, ao mesmo tempo em que enfraqueceu as potências europeias, antes soberanas. O conflito também contribuiu para a Revolução Russa de 1917, que levou à formação da União Soviética, marcando o início da Guerra Fria, uma nova era de conflitos ideológicos. Seção 11. Conclusão. Lembrando os horrores, buscando a paz. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito brutal e devastador, que deixou cicatrizes profundas na história da humanidade. As trincheiras, os gases venenosos, os milhões de mortos e feridos servem como um alerta, um grito silencioso que ecoa através do tempo. Um alerta para os perigos do nacionalismo exacerbado, da corrida armamentista e da falta de diálogo entre as nações. É nosso dever, como cidadãos do mundo, lembrar os horrores da Grande Guerra e lutar pela paz, pela cooperação entre os povos e pela resolução pacífica dos conflitos.
Que a memória das vítimas sirva como um lembrete constante da necessidade de construir um mundo mais justo, tolerante e pacífico. Um mundo onde a palavra guerra seja apenas uma lembrança distante e amarga.